Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje vamos falar sobre a realidade que é ler livros estrangeiros e vou falar-vos da minha experiência. Ora bem, eu só quero que vocês tenham uma noção de que o meu percurso escolar até ao nono ano era muito mau no inglês, ok? Eu acho que é melhor dizer já isto aqui. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente que algures no sexto ou sétimo ano, ou lá o que foi, eu tive uma negativa de 26% em inglês. Portanto, sim, a coisa estava má, ok, pronto. Aliás, eu até cheguei a ter explicações de inglês porque a coisa estava mesmo má, não é? E pronto, eu realmente não conseguia, então eu tinha sempre aquelas positivas que dava para passar, mas eu não era assim uma estudante brilhante em inglês, ok? Depois, o que é que aconteceu? Houve um fator na minha vida que foi o Twilight. Sim, eu fui uma grande Twihard fan e mais não sei o que, era muito Team Edward, eu não percebo porquê hoje, mas pronto, portanto houve esse fator que foi muito importante. Porquê? Porque eu passei a ter um objetivo de vida que era poder falar com o Robert Pattinson sem recorrer a um intérprete. Portanto, o meu objetivo era esse e foi esse objetivo que me fez comprar o livro do Twilight em inglês e lê-lo em inglês. E depois, só para vocês terem noção, portanto, eu tinha aqui 13 anos, se eu não estou em erro, e eu passei o verão inteiro, eu não estou a brincar, o verão inteiro a ler o Twilight. E eu vou explicar-vos como é que a coisa corria. Então era assim, de um lado o livro em português, no meio o livro em inglês e do outro lado um dicionário e a lista de vocabulário. E foi assim que eu demorei um verão inteiro para ler o Twilight. Depois, eu acho que foi realmente uma experiência muito interessante, porque eu realmente estava super determinada com o meu objetivo e não, eu vou aprender inglês e isto vai correr bem e portanto houve algo dentro de mim que despertou realmente esta convicção de que eu realmente tinha que aprender a falar inglês, porque até aquela altura eu era um nabo em inglês, eu não conseguia falar em inglês. Depois, no nono ano, portanto, depois de ter lido o livro do Twilight, no nono ano, tive uma professora diferente e uma professora que explicava inglês como deve ser e que nos fazia trabalhar rios. Tipo, eu ainda estou traumatizada do facto de nós termos inglês, era um dia logo a seguir ao outro e ela de um dia para o outro mandava-nos fazer cópias dos tempos verbais, tipo assim, repetir 6 vezes, fazer a cópia 6 vezes. Então foi uma época bastante traumatizante, digamos assim, para eu me lembrar de passar destes anos todos, vocês estão a ver. Mas foi realmente o que me forçou a aprender inglês e eu realmente passei a estar muito mais atenta nas aulas porque também compreendia e portanto também apanhava coisas mais rapidamente e digamos que foi uma espécie de bola de neve. Quanto mais eu aprendia, mais eu compreendia, mais eu conseguia aprender. Portanto, foi por aí. E depois, no fim desse ano, eu pedi aos meus pais para ir para um instituto de inglês, porque eu realmente tinha esse objetivo em mente e, portanto, meteram-me no instituto de inglês, onde eu fiquei durante 3 anos, portanto, durante a época do secundário. Ou seja, desde aquele verão em que eu li o Twilight e que eu quase que não compreendi nada porque tive que recorrer tanto ao livro em português como ao dicionário e começar a ver as contradições que havia nas traduções e essas coisas todas, porque na verdade eu não sei se alguma vez eu cheguei a compreender o livro em inglês. Eu só sei é que a lista de vocabulário que eu ganhei foi astronómica naquela altura. Portanto, digamos que depois o ano letivo seguinte, digamos assim, realmente ajudou-me a estabilizar, digamos assim, o conhecimento, a assentar uma boa base, uma boa fundação para depois conseguir evoluir na aprendizagem da língua.
E eu acho que aqui há uma dica mesmo que é muito, muito importante, que é a motivação. Vejam só, eu estava completamente obcecada pelo Twilight, é verdade, foi realmente uma chave muito importante, mas eu realmente comecei a poder expandir, digamos assim, o meu conhecimento de inglês. E, portanto, há aqui mesmo aquela necessidade de uma motivação que vem mesmo de dentro de nós, porque os meus pais nunca me forçaram a aprender outra língua. Os professores, eu não tirava notas brilhantes em inglês, mas desde que desse para passar eu também pouco me importava. E portanto foi mesmo algo que nasceu dentro de mim, e portanto eu acho que aqui esta motivação interior para com um objetivo que era aprender inglês para poder falar com o Robert Pattinson. Acho que foi realmente muito importante, porque acima de tudo, digamos que assim, a torneira da motivação nunca se fechou, porque eu tinha um objetivo muito claro em mente. Claro que com 13 anos eu não sabia nada da vida, como é óbvio, não é? Mas ter mesmo esse objetivo era muito importante para mim, e eu nunca tirei os olhos do objetivo, que era aprender a falar e a ler bem inglês, que era para me poder movimentar na língua inglesa. Portanto, acho que aqui esse highlight, esse destaque aqui é mesmo muito, muito importante. Não foi uma pressão exterior, foi uma motivação interior, que vem mesmo dentro de mim. E, portanto, no Instituto de Inglês eu realmente aprendi muito, ok? Acima de tudo, o que se aprendia a sério era realmente a falar inglês, e portanto isso de alguma forma conseguiu realmente com que eu passasse a expressar-me bem em inglês. As minhas notas em inglês no secundário foram maravilhosas, ok? Porque realmente eu comecei a ter a base da leitura, e depois podia, durante 4 horas semanais, falar inglês. E portanto, de alguma forma, o conhecimento que eu ia adquirindo com a leitura conseguia transpor-se também para a área da fala, e também depois também da escrita. Portanto, acho que realmente foi muito importante. Mas, de facto, onde eu conseguia aprender e evoluir a nível da língua inglesa era realmente nos livros. E, portanto, na altura, a livraria que havia mais perto de mim era a FNAC, que tinha livros em inglês, mas era uma mesinha de livros em inglês, não tinha mais nada. E é claro que não tinha, por exemplo, o género literário que hoje é tão falado, que é o YA, que na altura era o meu género literário favorito. E, portanto, o que é que acontecia? Eu ia para a FNAC com uma lista de livros para encomendar, porque na altura eu não sabia o que era a Amazon, eu não sabia o que era o Book Depository, eu não sei se eles alguma vez chegaram a existir nessa altura. Portanto, eu ia para a FNAC com listas de livros para encomendar, e eles demoravam, claro, um mês e meio a chegar, mas a minha cara de felicidade perante ter tantos livros para poder ler ao longo dos meses seguintes era fenomenal. Pronto, portanto, nesse aspecto, sim, eu gastava toda a mesada que eu recebia em livros em inglês para depois poder lê-los ao longo de vários meses. Assim, eu não fazia uma lista de livros por mês, eu fazia uma lista de livros para me durar tipo 3, 4 meses, o que fosse necessário. Portanto, sim, realmente, vejam só, eu acho que na altura, há uns tempos atrás, fui a essa mesma FNAC, e a secção de literatura inglesa que eles tinham já era 3 estantes, 2 mesas, e só de pensar que na altura era só uma mesa com alguns livros em inglês que não eram nada a minha área de interesse, realmente faz-me pensar que hoje em dia este acesso aos livros em inglês está muito mais facilitado, e o Book Depository entrega em Portugal, e a Amazon entrega em Portugal, e também se pode ter e-readers para se comprar livros em inglês, e portanto realmente na altura o meu mundo era muito fechado a esse nível, mas eu tentei sempre transpor aqui aquele muro que existia ainda à minha volta, a esse nível de acesso a livros estrangeiros. Como é que eu fazia a escolha dos livros? Então é assim, eu ia aos sites das editoras estrangeiras, e depois tirava-lhes o ISBN, e depois tirava, mas eu fazia mesmo tipo a ficha técnica toda, que eu conseguia encontrar os ISBNs, os autores, as editoras, etc. E entregava tipo, a listinha à senhora da FNAC, e ela lá fazia aquilo. Sério, aquilo demorava imenso tempo, só que não é, depois também
ficavam com o dinheiro dos livros, portanto era bom. Portanto, sim, eu fazia essa pesquisinha mesmo ao site das editoras. Eu nem sei se cheguei a encomendar, por exemplo, livros estrangeiros, eu acho que não, acho que eram todos do Reino Unido, de editoras do Reino Unido, mas pronto. Então, digamos assim, os primeiros livros que eu encomendei foram, por exemplo, os do Vampire Diaries. Também cheguei a encomendar os da Casa da Noite, encomendei os livros da Philippa Gregory, portanto esses livros foram acima de tudo os livros principais que eu mais encomendava na FNAC. Portanto, vemos aqui uma característica da Ana Teresa daquela altura, que era tudo o que fosse vampirada, eu lia. Depois era assim, os livros chegavam e o que é que acontecia? Especialmente no secundário, a matéria para mim passou a ser muito fácil de compreender e os exercícios muito fáceis de fazer e toda eu era gramática e vocabulário e writing e speaking e não sei o quê, portanto eu fazia os exercícios muito rapidamente nas aulas. E o que eu fazia nas aulas de inglês era, assim que terminava o exercício, eu sacava o meu livro em inglês e começava a ler o livro em inglês. E a minha professora de inglês nunca, mas nunca me disse: Ana Teresa, para de ler durante a aula, por favor, não faças isso. Ela nunca fez isso por um motivo muito real, que era de facto eu estava a continuar a estudar inglês apesar de já ter terminado os exercícios da aula, portanto, enfim, portanto foi uma época bastante engraçada porque, claro, nas outras disciplinas eu não podia ler, como é óbvio, mas naquelas aulas de inglês eu era a primeira ou a segunda a terminar os exercícios, é verdade, e portanto eu depois abria logo o meu livro e começava a ler, portanto sim, eu já era uma livrólica super, hiper, mega assumida na altura e eu estava mesmo com fome de aprender mais e mais e mais inglês, portanto realmente foi uma época muito gira a esse nível. Mas depois chegou ali uma altura em que eu deixei de conseguir, senti que estava a deixar de conseguir evoluir a esse nível, sentia que os meus textos tinham todos o mesmo vocabulário, senti que a nível de fala eu já estava bastante bem e que já não estava a conseguir inserir mais vocabulário no meu dia-a-dia. E houve um professor no Instituto de Inglês que me disse uma coisa que ficou para sempre comigo, que foi: és muito interessada na matéria, és muito interessada na leitura, e é claro que enquanto estás a ler um livro não vais compreender todo o vocabulário, mas o que importa é ires continuando a ler. E isto foi muito importante, porque foi como se houvesse tipo uma espécie de fechadura que tivesse acabado de se abrir para mim, porque o que eu fazia muito era ter sempre uma lista de vocabulário ao lado de cada livro que eu lia para ir tirando notas do vocabulário que eu ia lendo. Ou seja, no fundo eu depois acabava por fazer uma tradução. Só que é claro que, especialmente a nível de livros, não se usam todas as palavras que se usam dentro de um texto literário. E eu na altura não sabia isso, como é óbvio, mas realmente este conselho que era simplesmente continua a ler. Continua a ler. E portanto houve ali alguma coisa que realmente me fez o clique, não é? Pronto. Portanto, acho que acima de tudo este conselho foi super, hiper, mega valioso. Portanto, o que eu passei a fazer era de facto, quando eu não compreendia uma palavra, eu seguia em frente. Mas, se de facto essa palavra interferisse com a minha compreensão da frase ou do parágrafo ou do que fosse, então aí sim eu ia ver o que é que a palavra significava. E portanto eu comecei isso foi realmente super, hiper, mega importante para mim, para a evolução do próprio inglês e para eu começar a perceber o que é que as palavras significavam sem necessariamente ter que ir a um dicionário. E então, nesta altura, eu passei a ler sem fazer listas de vocabulário. What? É mesmo. E foi muito difícil na altura, porque eu era mesmo uma dependência que eu tinha, daquela necessidade, daquela fome de tentar aprender tudo ainda mais alguma coisa. Eu percebi que as listas de vocabulário eram tipo uma espécie de bengala que eu tinha e que na verdade eu nem sequer usava aquele vocabulário no dia a dia, mas foi de facto o que me permitiu começar a ler de facto livros e não a estudar livros. Portanto, foi realmente aqui, a partir desse momento, ou seja, a partir desse momento eu ia absorvendo vocabulário e ele ia ficando retido na minha cabeça sem ficar retido numa lista de vocabulário. E portanto passei
a entender melhor as histórias que os livros contavam e também passei a gostar das histórias que esses livros tinham. E foi muito importante para depois também conseguir definir melhor, por exemplo, o meu género literário favorito. Então, quando fui para Londres para estudar, a minha primeira paragem foi claramente numa livraria. E eu honestamente é muito difícil para mim explicar por palavras o sentimento que eu tinha dentro de mim do facto de ver todos aqueles booktubers estrangeiros falarem de livros que eu nunca via na FNAC, que eu raramente via nos sites, porque na altura também não tinha Goodreads, por exemplo, mas passar a vê-los nas estantes das livrarias e a vê-los nas montras. E isso para mim foi uma abertura total em relação ao que eu de facto podia ler. Desgracei-me um bocadinho, é verdade, a Waterstones que eu diga, eu comprava livros às dezenas, desgracei-me um bocado, e até mesmo depois, quando a minha situação financeira ficou um bocadinho mais complicada, quando eu estava lá a estudar, eu tentava sempre comprar pelo menos 2 livros em inglês por mês. Portanto, eu tinha sempre muito esse objetivo, e quando se vive num país estrangeiro e todos aqueles anos de speaking e writing e grammar e todas essas coisas, e depois de repente a pessoa fala com vocês e vocês não percebem nem metade, realmente é um choque muito grande. E portanto eu tinha sempre muito essa necessidade de continuar a estudar e a ler, acima de tudo a ler muito e a ler géneros literários diversos e a perceber melhor como, porque lá está, porque na altura eu só lia mesmo muito mais livros de fantasia, então comecei a alargar um bocadinho aqui o meu espólio de livros, mas realmente porque era necessário para mim, naquela altura era mesmo muito necessário. Então comprar pelo menos 2 livros de inglês por mês, e esses 2 livros davam perfeitamente para o mês inteiro. Agora, é claro que há livros mais fáceis do que outros, como é óbvio. Até mesmo hoje em dia eu considero que há livros que são mais fáceis para mim de ler do que outros, e tem muito a ver com o facto de que género literário é que é. Por exemplo, para mim, ler clássicos em inglês é extremamente difícil. Para mim é horrível, eu quase que não compreendo nada, é muito difícil para mim captar a informação, porque está escrito de uma maneira completamente diferente. E portanto sim, há alguns que são mais fáceis do que outros a nível de leitura. Eu diria que, acima de tudo, é um trabalho a longo prazo. Não se vai ler 10 livros em inglês por mês, logo assim nos primeiros 2 anos em que se está a aprender a ler inglês. Isso é completamente impossível. Exige, acima de tudo, ler numa língua estrangeira, e eu aqui realmente estava a focar muito nos livros em inglês porque é realmente aquela leitura que eu tenho mais experiência, mais tempo de vida a ler. Mas, por exemplo, também podia estar a falar, por exemplo, do francês, do espanhol, etc. Mas, acima de tudo, ler um livro numa língua estrangeira é necessário uma dedicação, um empenho, uma motivação e completamente extremas. E depois, acima de tudo, também ter muita calma com as nossas próprias limitações. E, portanto, realmente estou muito grata pelo facto de eu realmente ter aquela motivação dentro de mim, que era falar com o Robert Pattinson, mas depois também ter tido muita calma ao longo de todo esse tempo, de ter tido a minha própria jornada, de ter compreendido quais é que eram as minhas necessidades na altura para compreender melhor, porque na altura sem qualquer tipo de pressão. Acho que hoje em dia com as redes sociais há um bocadinho mais de pressão a esse nível, mas acho que é preciso sermos realmente muito calmos e termos muita calma e muita compreensão connosco mesmos, porque estamos a aprender numa língua estrangeira. É uma língua completamente alienígena para nós. E, portanto, eu realmente considero, olhando para estes mais de 10 anos a ler em inglês, eu diria que realmente é um feito, é realmente algo que eu consegui conquistar. Eu hoje em dia consigo pegar em qualquer livro sem qualquer tipo de problema e compreender o que está lá. Está certo que os clássicos para mim ainda são aquele calcanhar daqueles, mas eu também não me forço a ler clássicos, nem em português, nem em inglês, nem em espanhol, nem em língua nenhuma, porque realmente não são aquele meu género literário favorito, mas tenho a certeza que se fosse um dos meus géneros preferidos, claro que eu teria também muito gozo em lê-los nas suas línguas nativas. E
Hoje em dia, acima de tudo, ler em inglês para mim é algo completamente natural. Eu tanto pego num livro em inglês como pego num livro em português, como posso estar a ler os dois ao mesmo tempo, porque para mim não há aquele fator de ser uma língua estrangeira. Para mim já é quase como, não é quase como, para mim o inglês é uma segunda língua natural em mim já. Mas realmente demorou muito tempo e vejam só, desde o momento em que eu tinha 13 anos até o momento em que eu tinha 18 anos e depois cheguei ao Reino Unido e foi extremamente difícil, tive que dar um salto gigantesco obrigatoriamente para conseguir comunicar e trabalhar lá, portanto, vejam só, já tinha todos aqueles anos de inglês e todos aqueles anos de leitura e mesmo assim foi extremamente difícil para mim. Portanto, sim, exige muita dedicação e muito empenho e muita calma, porque não creio que se aprenda a ler 5 livros em inglês por mês, assim, de um ano para o outro. Isto é realmente um trabalho a longo prazo. Portanto, algumas dicas essenciais que eu tenho aqui para vos dar. Acima de tudo, é assim, não basta ler, é preciso já se ter alguma base a nível de língua para se compreender, a nível gramatical acima de tudo, mas também algum vocabulário e a maneira como a estrutura gramatical e a nível de sintase que existe nessa língua, porque cada língua tem a sua própria estrutura gramatical e a sua própria maneira de construir frases e, portanto, acho que já é preciso ter-se algum conhecimento base dentro dessa área. Depois, outra coisa, ter um bom dicionário mesmo, daqueles grandes, daqueles laranjas, de tudo ainda mais alguma coisa, daqueles bilingues, sim, é muito importante. Nos primeiros tempos, eu aconselharia acima de tudo um dicionário bilingue e depois talvez um dicionário monolingue. Mas para se começar um dicionário bilingue acho que dá uma boa base para se compreender, porque acima de tudo o que se quer é compreender, não necessariamente o significado ou a sinonímia que existe, mas sim a sua tradução que existe na nossa língua nativa. Depois, outra dica que eu tenho aqui para vos dar é não escolher livros difíceis. Por exemplo, eu considero dois aspectos completamente diferentes. Os clássicos eu considero que são livros completamente super, hiper, mega difíceis de ler, mas depois também os extremamente contemporâneos. Por exemplo, o John Green. Eu acho que, por exemplo, a escrita do John Green é muito baseada em gíria que se diz do dia a dia e portanto tornam-se extremamente difíceis, porque os clássicos têm acima de tudo a ver muito com a estrutura da frase e até mesmo com os significados, que muitos deles já são arcaicos, e depois os extremamente contemporâneos, digamos assim, porque são extremamente difíceis de encontrar um significado para algumas das palavras. Portanto, acho que quando vocês querem partir para uma língua diferente, querem começar a ler uma língua diferente, escolham um género literário com o qual vocês já estejam de alguma forma familiarizados. Depois, no início, eu considero que é importante anotar as palavras que não conhecemos, especialmente aquelas que aparecem com alguma regularidade ao longo dos livros. Os livros, assim, falando um bocadinho a nível linguístico, todos os livros acabam por ter alguns grupos de palavras que os autores costumam utilizar imenso. Eu notei, por exemplo, nos livros da Sarah J Maas, que ela tem uma palavra que eu agora não me lembro, que eu até tive mesmo que ir ver ao dicionário, porque era a terceira ou quarta vez que eu estava a ver a palavra e não estava a compreender qual era o seu significado. E então o que é que aconteceu? Tive que ir ver ao dicionário e percebi que era realmente uma palavra que a autora usava com alguma regularidade naquele livro. Portanto, ver acima de tudo essas palavras que vão aparecendo com regularidade nos livros, e vocês vão notar isso à medida que vão lendo, e se vocês continuarem a não compreender a palavra... Já me lembro, era a palavra SELD, que é S-E-L-L-E-D, e que eu pensei assim, que a primeira vez que apareceu eu pensei assim, isto é um typo, ou na verdade ela quer dizer cell, ou algo assim do género, mas não, a palavra de facto existe, e então depois fui ver realmente o significado era completamente diferente. Portanto, é isso. E, portanto, acho que sim, acho que realmente ver essas palavras que vão aparecendo e que nós continuamos a não compreender, mesmo dentro do contexto, porque o contexto dá-nos uma boa abrangência em relação ao que é que cada palavra significa. E, portanto, ir anotando essas, porque depois acabam sempre por ficar dentro da nossa cabeça.
E depois tenho aqui uma dica final, que é ter bondade com nós mesmos. Estamos a aprender numa língua diferente, numa língua com a qual nós não praticamos todos os dias, com a qual nós não nos damos todos os dias a falar em casa com familiares, com amigos, etc. E que existe tempo, é uma aprendizagem a longo prazo, não é uma aprendizagem a curto prazo. E, portanto, acima de tudo, percebermos as nossas limitações, percebermos que faz parte da aprendizagem em si e realmente praticarmos assim de vez em quando a bondade, no sentido em que às vezes um livro está a ser extremamente difícil, mas não faz mal, é bom, porque depois desse livro vai ser mais fácil ler outros livros. E, portanto, quero deixar aqui esta mensagem. E, portanto, é isso, é realmente uma aprendizagem a longo prazo e, por exemplo, agora estou a dedicar mais a livros em espanhol, porque é uma língua que eu não trabalho todos os dias, é uma língua com a qual eu não me dedico todos os dias a ela, e realmente agora o meu próximo objetivo é realmente passar a ler mais em espanhol, porque eu realmente já aprendi todas as bases que eu tinha a aprender a nível gramatical e a nível frásico de espanhol, mas infelizmente é uma língua com a qual eu não trabalho todos os dias, mas que eu também não quero perder. E, portanto, é isso. Portanto, agora estou nesta jornada a longo prazo para ler em espanhol. E, portanto, eu fico-me por aqui. Muito obrigada por terem assistido a este vídeo. Espero que vos tenha sido útil. Digam-me tudo aqui em baixo nos comentários. E então nós vemos no próximo vídeo. Adeus, boas leituras!